Noite. Bruno Lima, do jornal A Tribuna de Santos. Cuca, a fase de grupos teve fim. A partir de agora são confrontos eliminatórios. O senhor vê o Santos em condições de buscar o título da Libertadores ou a juventude do elenco pode atrapalhar a sequência da equipe na competição por ter que enfrentar adversários mais fortes? Bom, começar com uma pergunta assim é duro, né? A gente tem que ser realista. Lógico que a nossa equipe é jovem, lógico que vocês sabem que nós não temos tantas opções quanto as outras equipes, mas a gente tem criado, a gente tem sido criativo, tem dado oportunidade aos meninos. Eu não sei hoje o número certo de quantos foram utilizados, mas com certeza mais de meia dúzia, né? E muitos improvisados, né? Como foi o caso do Palha no segundo tempo, que eu sentia que tinha que ser o lado do campo. Então ele é um zagueiro, mas entrou com força para poder fazer jogadas e deu uma assistência para a gente fazer o gol do empate. Com o Lucas Braga, que é um atacante e entrou na lateral direita para fazer esse corredor, fez um gol, deu uma assistência. Então são improvisos que a gente fez durante o jogo que deram certo, e não é sempre que vai dar certo, né? Então eu sou muito realista, estou muito feliz com a campanha que a gente está fazendo. São 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. Jogamos contra o campeão equatoriano, contra o campeão paraguaio, contra esse time argentino que é muito bom, muito bem treinado, e ganhamos as duas, né? Ganhamos também do Delfim, que acabou classificando, ganhou lá no Paraguai do Olímpia. E a gente está indo passo a passo. Não sei o que vai acontecer amanhã no jogo do Palmeiras. Podemos ser o primeiro, e se o Palmeiras vencer, nós somos o segundo melhor de todos os times. Então é alguma coisa para se comemorar, ponto. Aí vem o mata-mata, que tudo que você fez, você tem uma vantagem, que é ter o segundo jogo em casa. Eu penso que quanto mais forte você for, maior é a tua chance de ganhar. Eu estou muito contente com esses meninos aqui. Só que nós temos um déficit grande em cima de números de jogadores. A gente está tendo que improvisar, às vezes, já desde o início do jogo, como já aconteceram outras vezes. E a gente está impossibilitado de fortalecer o elenco, por causa dos bans que a gente tem. Então, o que eu tenho feito é não olhar para outra coisa que seja o meu interior aqui, o que eu tenho de jogadores, e extrair o máximo deles. Se esse máximo for o suficiente para ganhar, vamos fazer o máximo. Lucas Musetti, da Gazeta Esportiva. O Santos não terá Caio Jorge por causa da Seleção Brasileira Sub-20. É ainda isso. Como você vê essa liberação? E acredita que Marcos Leonardo, autor do gol da virada, está preparado? Não vai ter o Caio Jorge. Pelo que a CBF falou, eles não vão dispensar ninguém. Então, você não tem como segurar o menino. Como que você vai fazer? Ele é muito importante hoje para nós, no processo que a gente vive, e agora você ainda não o tem. Ele tem 2 anos a mais do que o Marcos Guilherme. Então, ele tem 2 anos já de jogo a mais do que o Marcos Guilherme. Desculpa, misturei. O Marcos Leonardo. Então, ele tem 2 anos a mais que o Marcos. E esses 2 anos são dentro do campo. Lógico que o Marcos Leonardo vai vir a ser um grande jogador, mas está no estágio de 17 anos para passar para 18, para ter o conhecimento, a cancha, está ganhando corpo. A gente não pode jogar num menino assim a responsabilidade de uma solução, né? Ele tem a formação óssea ainda, informação muscular também, informação, ele está desenvolvendo, e a gente tem que saber utilizá-lo de acordo com tudo isso que eu falei. Bruno Faria, da Rádio CBN. Parabéns pela campanha. Mesmo classificado, você entrou com praticamente força máxima, já que ainda tem que lidar com muitos desfalques. O quanto significa vencer de virada, manter-se invicto na competição e ver os jovens decidirem numa partida de Libertadores? Eu entrei com força máxima, eu vim com todos que eu tinha à disposição, e ainda faltaram 2 ou 3 no banco, porque eu tinha muitos desfalques, né? Jogadores que estão lesionados. A gente não tem se queixado, mas nós jogamos no sábado. O defensa há muito tempo que não joga, que está se preparando para essa partida. Eles perdem o ritmo de jogo, mas estão descansados.
E se você vê nós, você vê que não é um time que está em pleno descanso e pode desenvolver ao natural os 90 minutos, né? A gente tem jogadores importantes que estão desgastados, né? E rendem mais até do que estão rendendo, mas eles têm se superado, a gente tem corrido riscos de lesão. Hoje perdemos o Pará, não sei o grau da lesão deles, mas são riscos que a gente tem que correr. Ser o primeiro ou o segundo era muito importante para nós. Conseguimos. Gabriel dos Santos, do Globo Esporte. Cuca, no fim de semana você disse que seria o último jogo do Soteldo pelo Santos, mas ele recusou a proposta do Al Hilal. Qual a importância de ele ter ficado? Você teve alguma conversa com ele? Tenho conversa com ele todo dia, toda hora, agora mesmo lá dentro. Tem 23 anos o Soteldo. Então, foi um erro ter falado que ele era o último jogo dele, mas foi um erro que me passaram, né? Eu errei, não tem problema, eu quero errar sempre, se for assim, que o jogador seja o último jogo e não foi. Fizemos um motivo lá no último jogo dele, deu certo, ganhamos o jogo, hoje ele jogou. Haviam me passado que era 99% para ele ir, e 99 não é 100, né? Como diz o pessoal lá do Fluminense. Ele foi capitão hoje de novo do time e vamos torcer para que ele fique. Junto dele ficar, vamos torcer para que a gente ache uma maneira de saldar a nossa dívida, a dívida com os jogadores, pagar os bans e fortalecer um pouco o nosso elenco que a gente precisa. Gustavo Soler, Rádio Bandeirantes. Professor, apesar do seu time ser muito jovem e com muitos atletas disputando pela primeira vez a Libertadores, qual o tamanho dessa vitória para o psicológico desses meninos e para a sequência da temporada? Não, foi uma vitória maiúscula, porque é bom, o time deles é bom, um time cascudo. Os 3 zagueiros têm saída boa para o jogo, os alas sabem jogar, os atacantes rápidos, sabe? Estavam mobilizadíssimos, vindo na casa do Pelé pela primeira vez e sendo apoiado pela torcida deles para o jogo mais importante do ano, como eles denominaram, preparadaços que estavam para o jogo, e nós remontamos um placar adverso, dificílimo. O adversário com empate acabava se classificando, para você ter uma ideia como é essa competição, né? Nós tínhamos o empate à mão, poderíamos, na troca do Pará, ter posto mais um defensor, mas tentamos buscar a vitória, ficamos com 2 centroavantes, mais o Soteldo, mais o Lucas Lourenço, e fomos premiados pela vitória. Eu acho que isso foi importante também, ter essa confiança mesmo numa dificuldade grande como esses meninos passaram hoje. Éder Traschini, do All Sport. O Santos pode terminar com a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. O senhor acha que decidir um mata-mata em casa pode ser determinante, mesmo diante de um cenário sem torcida no estádio? É a tua casa, é a tua casa. Você, de alguma forma, tem uma força maior em casa. Lógico que não é igual quando você tem seu torcedor, mas também não é igual para o adversário quando você joga lá. Acho que qualquer vantagem que você tenha no futebol, ela é importante. Fábio Lázaro, do Diário Lance. Cuca, após o gol da vitória marcado pelo Marcos Leonardo, você acredita que o garoto entra de vez na disputa pela titularidade da posição? Eu acabei de falar, né? Ele tem 17 anos, a gente não pode fazer assim, ele vai disputar ser titular. A gente já tem um grupo enxuto, se a gente for jogar neles a responsabilidade com 17 anos, ele não vai andar. Tá bom assim, ele está entrando pouco a pouco. No último jogo que ele entrou aqui com o Atlético de Goiás, ele perdeu um gol embaixo do gol, ele amadureceu com aquela perda. Hoje ele fez um gol no minuto 90, 91, então ele amadurece com esse gol que ele fez, mas sem pressão para o guri ser titular ou não. Ele deixa natural, as coisas vão andando. Ele tem uma outra característica em relação ao Caio Jorge. O Caio Jorge é um centroavante que flutua muito mais, ele é mais um definidor. E a gente tem usado eles conforme a necessidade que o jogo pede. Pergunta do Arthur Faria, do Sport News Mundo. Cuca, por que colocar força total em um jogo que o Santos já entrou líder e classificado? Não era momento para testar outros jogadores? Meu Deus do céu. Não era o momento. Pergunta do Felipe Camargo, Rádio 9 FM. Cuca, o seu elenco tem se comportado bem em meio a essa maratona. Para o jogo do Fluminense, dará para ter as voltas de Marinho, Lucas e Alisson? Hoje eu tinha 3 a menos no banco, se eu não me engano,
Porque a gente não tem um elenco grande, como o amigo fez a última pergunta, que era para poupar jogadores e testar novos jogadores, né? Testar novos jogadores, porque não é ele que é o treinador aqui. Se ele está de treinador aqui, ele não quer testar nada. Ele quer tentar ganhar, mas lá do outro lado dá para tentar fazer teste, né? Perder jogo com meninos é diferente, você perde sempre alguma coisa a mais do que a partida. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Qual a análise do jogo que você pode fazer? Os pontos altos do time e o que melhorar? A análise que eu faço é que os primeiros 25 minutos nós fizemos um jogo muito bom, muito bom, muito bom. E aí, dos 25, 30 minutos, eles tomaram conta do jogo. E tomaram conta do jogo em 2 bolas de segurança que nós tínhamos e que cedemos para o adversário. Então, um jogo, ele é dividido em momentos dentro da partida. Você tem um momento teu que você está comandando. Emocionalmente, quando você quer fazer uma jogada diferente, perde, o adversário perde uma chance clara, muda tudo. E naquele minuto eu falei para o banco, cuidado que o jogo pode mudar. E mudou contra nós. Eles tiveram 3, 4 escanteios, é um time alto, forte no jogo aéreo, e mudou o jogo. Até o fim a gente foi buscando não tomar o gol. No segundo tempo, depois que a gente tomou o gol, com as mexidas nós começamos a jogar mais, tivemos mais volume de jogo, mais movimentação, e eu acho que a partir dali é onde encaixou melhor nosso jogo e nós saímos em busca da vitória. Graças a Deus conseguimos. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.